Mateus capítulo 8. O título da nossa mensagem é Tempestades. Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. Acompanha comigo a leitura. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Muito bem, eu tenho uma ilustração para ler aqui. Essa aqui é a ilustração. Tenho medo da ilustração ser melhor que a mensagem, mas o que vai fazer, né? Um homem procura trabalho numa fazenda. Ele entrega sua carta de recomendação ao novo patrão. Ele está procurando serviço na fazenda, e aí ele leva uma carta de recomendação para o futuro patrão, para o novo patrão. Só que na carta de recomendação está dizendo assim, só essa frase: este homem dorme durante tempestades. Só que o dono está precisando desesperadamente de ajudante, então ele contrata o homem. Vai se passando várias semanas, o tempo vai passando, e de repente, no meio da noite, uma tempestade violenta cai sobre todo o vale. Acordado pelos redemoinhos de chuva e pelo vento uivante, o dono da fazenda, ele salta da cama desesperado. E ele começa a chamar pelo seu novo empregado. Mas o sujeito está dormindo um sono daqueles, aquele sono de pedra, que não acorda de jeito nenhum. Então o dono tem que fazer, se precipita para o celeiro, E para sua perplexidade, ele constata que os animais estão seguros e com comida suficiente. Estão bem presos, estão no lugar, tudo direitinho. Ele corre para o campo e ele vê que os fardos de feno foram arrumados e estão enrolados em lonas, tudo organizadinho no lugar. Ele corre até o silo. As portas estão trancadas e o grão está sequinho. Então ele entendeu por que foi dito aquilo: este homem dorme durante tempestades. Ele dormia nas tempestades porque ele sabia que tudo estava sob controle. Meus irmãos, acabamos de ler um texto onde Jesus dormiu na tempestade. E sabe por que ele dormiu na tempestade? Porque ele sabia que tudo estava debaixo do seu controle. Tudo estava debaixo do seu controle. Por isso que Jesus dormiu na tempestade. Grande tempestade, violenta tempestade, a ponto de pescadores experientes, não novatos, experientes, que conheciam muito bem aquele mar, acharem que iam morrer. Mas Jesus dormia naquela tempestade. Dormia, porque ele sabia que tudo estava debaixo do seu controle. Meus irmãos, nada sai do controle do Senhor. Nada sai do controle do Senhor. Tá bom?
Só que nós precisamos entender, nós não conseguimos dormir nas tempestades, não conseguimos descansar nas tempestades. As tempestades tiram o nosso sono, tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria. Irmãos, mais do que nunca, nós precisamos da ajuda de Jesus. Mais do que nunca. Nessa época que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando, mais do que nunca, nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus. E por que, pastor, que nós precisamos da ajuda de Jesus mais do que nunca? Em primeiro lugar, meus queridos, porque aqueles que estão com Jesus, nós estamos com Jesus, tantos outros que estão com Jesus, porque aqueles que estão com Jesus não estão isentos das grandes tempestades. Os discípulos estavam no mesmo barco que Jesus. Quando você lê Marcos, esse mesmo texto, ele fala que outros barquinhos o seguiam. Foi o barco dos discípulos e outros barquinhos foram juntos atravessar. E o texto aqui está dizendo que o barco onde estava Jesus passou pela tempestade. Poderia ter passado os outros e o barco de Jesus passar tranquilo. Meus queridos, o fato de ter Jesus no nosso barco não nos isenta de passar pelas grandes tempestades. Apesar de Cristo sempre estar conosco, sempre, ainda enfrentaremos grandes tempestades, como as demais pessoas. É bom você ter isso em mente. Que tempestades, pastor? Pode ser a tempestade da perda. Hoje agora a Aline me contou sobre o pastor Danilo, que perdeu sua avó, né? Era muito chegada, está sempre presente, né? A tempestade da morte, a tempestade da tragédia, a tempestade das calamidades, a tempestade da violência. Quando você menos espera, ela pode chegar. A tempestade das doenças, das injustiças, ou quem sabe, das perseguições. Né? E como nós falamos hoje de manhã, essa tempestade dessa pandemia, toda essa situação envolvendo essa pandemia. E sem a ajuda do Senhor Jesus, meus irmãos, sem a ajuda do Senhor Jesus, a gente não aguenta. A gente sucumbe. Chega uma hora que as nossas forças acabam. Por isso que nós precisamos mais do que nunca da ajuda do Senhor Jesus. A gente se desespera, a gente fica maluco, fica doente, fica depressivo. É isso que acontece. Com tanta coisa acontecendo de ruim nesse mundo, mais do que nunca nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus. Meus queridos, como eu disse, Deus não nos isenta das grandes tempestades. Sabe o que Ele quer? Ele quer que nas tempestades, Ele quer que nós busquemos a sua força, a sua graça, a sua sabedoria para enfrentar tudo isso. Mas sabe o que a gente pede? Deus, me livra disso. Deus, não permita isso. Mas Deus permite. Por que Deus permitiu eu passar por isso? Por que eu estou passando por essa situação? Por que isso vai acontecer na minha vida? Não é? Meus queridos, todo mundo passa por tempestade, até aqueles que têm Jesus no barco. Entenda isso. Todo mundo. A questão é como nós passaremos por essa tempestade. Os cristãos da China sendo perseguidos, caçados, maltratados de forma horrenda, terrível,
Quando falaram para um líder dessa igreja perseguida na China, ele falou assim: olha, não orem para Deus nos livrar dessa perseguição, dessa tribulação. Orem para Deus nos dar força para enfrentar tudo isso. Percebe a diferença? Percebe a diferença ou não? Uma coisa é orar como nós oramos, para Deus simplesmente nos livrar, para Deus nos tirar. Outra coisa é pedir para Deus nos dar força para passar por isso. É pedir para Deus nos dar graça para enfrentar tudo isso. Como isso que nós estamos passando agora. Eu não creio, se a gente orar, Deus vai nos livrar. Amanhã acorda um novo dia, sem pandemia, plim, plum, como mágica, né? Não vai. Não acho que essa história vai longe. A questão é como nós passamos por isso, buscando a ajuda do Senhor Jesus, buscando a sua graça, a sua sabedoria, e usando essa situação para glorificar o Senhor, ou não. Deus não tirou os discípulos, as tempestades na vida dos discípulos. Eles passaram pelas mais difíceis tempestades na vida, mas sempre buscaram a ajuda de Jesus, a sua graça, a sua força, a sua orientação, para não sucumbir. Porque na nossa força a gente não passa pela tempestade glorificando a Deus. Não passa mesmo. Pode ter certeza. Deus nem sempre irá nos poupar das tempestades. A questão, como eu disse, não é se enfrentaremos as tempestades, se passaremos pela tempestade. A questão é como passaremos pela tempestade. Na força e graça do Senhor, ou na nossa própria força e capacidade. Essa é a grande questão. Tá bom? Quando você lê o texto, olha o versículo 23. Então, entrando ele no barco, ele quem? Jesus. Seus discípulos o seguiram. Não é isso que diz o texto? Isto é, às vezes as grandes tempestades vêm sobre nós exatamente porque escolhemos seguir a Jesus. Se aqueles discípulos tivessem ficado na praia, não tivessem entrado no barco com Jesus, não tinham passado pela tempestade, tinham? Talvez tinham, mas um lugar seguro, um lugar tranquilo, coberto, sem medo. Mas como eles escolheram seguir a Jesus, eles passaram pela tempestade. Às vezes é isso que acontece, irmãos. As tempestades grandes vêm sobre nós exatamente porque a gente escolheu seguir a Jesus, porque a gente escolheu obedecer a palavra do Senhor Jesus. Se a gente tivesse ficado quieto, a gente tivesse dado uma de tonto, né, que não sei, não conheço, nunca ouvi falar, né, ficar adiando para depois, um dia, né, eu vou querer saber desse assunto de Jesus, agora não. Mas a gente escolheu já. Como a gente obedeceu a palavra de Jesus, as grandes tempestades vêm sobre nós também. Que o diga Paulo. Se você se deu o trabalho de ler o livro de Atos, você vê o que Paulo passou. Depois que ele se converteu, o que ele passou na vida dele? O que ele enfrentou? Quando você lê 2 Coríntios capítulo 12, ele contando as múltiplas dificuldades e aflições que ele passou pelo fato de ele carregar o nome de Jesus, de ele ser o embaixador de Cristo. Muitas vezes as tempestades vêm porque escolhemos obedecer a Deus. Bom, grandes homens de Deus passaram por grandes tempestades, literalmente, né? Tempestade de água, vento, né? Exatamente por fazerem a vontade de Deus. Por exemplo, quando você lê sobre Noé, né? Gênesis 6 a 8, estava dentro do grande, não é um barco, né? Uma caixa ali, como se fosse um barco.
passando pela tempestade, por estar obedecendo a Deus. Quando você lê Atos 27, Paulo está num barco, sendo levado a Roma como prisioneiro, e vem a tempestade, um furacão lá que destrói tudo, destrói o barco, aquela coisa. Mas por que ele estava preso? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus, né? Esses homens passaram por essas tempestades literais e saíram vitoriosos. Mas tem aqueles que passam pelas tempestades por desobedecerem a Deus. Quem já leu a história de Jonas? Então, lembra de Jonas? Pegou o barquinho, Deus mandou para lá e agora é para cá, estou fora, né? Aqui para lá nada, né? Para cá é mais seguro, é? Não existe lugar mais seguro que na vontade de Deus, meu querido. A vontade de Deus é o lugar mais seguro que existe. Deus mandou ir para lá, ele quis ir para cá. Os assírios, você está doido, povo cruel, assassino, resolveu ir para cá. Pegou um barquinho, né? O que o texto nos diz? Tempestade que Deus mandou, a ponto de o pessoal do barco estar desesperado, começaram a jogar as coisas para fora, todo mundo começou a invocar o seu Deus lá, por causa daquele homem que estava desobedecendo ao Senhor. Então tem tempestade que vem porque a gente está fazendo a vontade de Deus, e tempestade que vem porque a gente está desobedecendo a Deus. Mas são tempestades. Então todos enfrentaremos grandes tempestades, alguns para crescimento, para amadurecimento, tá bom? Para ser provado pelo Senhor e para sair aprovado do outro lado. Nós não cantamos? Qual ouro então será? Né? Você passa pela prova do fogo e sai purificado do outro lado. Então muitas vezes alguns de nós passamos por tempestades para ser provado pelo Senhor e sair dali mais fortalecidos, mais amadurecidos, para crescer, para parar de ser criança na fé. Agora outros, ou nós em outras situações, é para ser disciplinados pelo Senhor, é para ser corrigidos pelo Senhor. E é bom frisar também que Deus não acalma todas as tempestades, não é verdade? A tempestade de Noé, Deus não acalmou. Foi ou não foi? Meu servo está lá no barco, deixa eu parar com tudo isso aqui, senão... Não, deixou passar. Ele guardou Noé, ele não parou a tempestade. Paulo, naquele barco, está Paulo ali no barco, deixa eu parar aqui o furacão, não vi Paulo, Paulo, foi mal. Foi assim? Não. Estava aquela tempestade, e ele deixou a tempestade correr até o fim, e Paulo passou pela tempestade, não é? Deus não acalma todas as tempestades, mas ainda assim, se você busca a ajuda do Senhor, Ele te fortalece para passar pela tempestade, Ele te protege, Ele te guia para enfrentar as tempestades. Mas Ele deixa a tempestade seguir o seu curso muitas vezes, tá bom? E também às vezes, olha só irmãos, às vezes Deus permite que algumas tempestades destruam tudo. Essa tempestade estava batendo no barco, eles acharam que iam morrer, né? Era tão forte, talvez fosse destruir tudo, matar todo mundo, e não foi. Jesus parou. Mas na tempestade de Paulo, não sobrou nada do barco, foi tudo destruído. E às vezes Deus permite que a gente passe por isso, passe por certas tempestades que vão destruir tudo, não deixar nada. A gente vai sair dali só pela misericórdia de Deus, igual Paulo segurando uma madeirinha ali, flutuando, para tentar chegar na outra margem, vivo. Deixa a gente sem nada, em meio aos destroços, em meio ao total sofrimento, para que nós ainda assim glorifiquemos o nome dele, para mostrar para todo mundo que Deus pode tirar tudo, mas Ele não vai tirar a nossa fé no Senhor, que o nosso coração não está nas coisas desse mundo, coisas que podem ser destruídas, podem ser quebradas,
coisas que hoje tem, amanhã não tem mais. Não, a nossa fé está no Senhor, não está no nosso saldo bancário. Eu estou seguro porque tem uma conta lá, uma reserva boa que eu fiz. A sua fé está nisso ou está no Senhor? Não, estou seguro porque tenho armado, tal, seguranças, não sei o que, ninguém toca, meu carro é blindado. Sua fé está nisso? Não, estou seguro porque isso e aquilo, blá 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 blá, construir uma grande empresa, blá blá blá. No que está a sua segurança? E às vezes Deus permite que a tempestade destrói tudo, para você ver que sem Ele você não é nada, assim como Ele fez com Jó. Tirou tudo de uma vez. Que tempestade que esse homem passou. E Jó negou a sua fé? Não negou. Jó ainda glorificou o nome do Senhor. Como Paulo, depois que ele conseguiu chegar na outra margem, ainda foi usado por Deus ali para levar vidas para Cristo. Sem nada, morreram de frio, com a roupa molhada lá, encharcada. É ou não é? Irmãos, em segundo lugar, nós precisamos mais do que nunca da ajuda de Jesus, porque as grandes tempestades revelam, as grandes tempestades expõem o nosso coração. Verso 24: Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. Olha o mesmo texto em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, 4:35. Olha o mesmo texto no verso 38. Marcos 4, 38, perdão. Olha o que diz: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha o que eles falaram para Jesus. Olha o que eles falaram para Jesus: Mestre, você não está nem aí que a gente vai morrer? Não te importa? Você não liga? Olha o que eles tiveram a cara de pau de falar para Jesus. E aí, voltando para o nosso texto de Mateus, verso 26, Mateus 8, 26. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Em outras versões diz: Por que temeis desse modo, homens de pouca fé? Por que tendes medo, homens de pequena fé? Meus queridos, nós precisamos da ajuda de Jesus, porque as tempestades revelam o que há em nosso coração. Essa tempestade, ela revelou o que havia no coração dos discípulos. Havia incredulidade. Foi Jesus que disse: homens de pouca fé. Por que vocês estão com medo? Havia medo, havia pânico. Mas havia algo mais. Havia desconfiança. Havia um certo cinismo na resposta, na pergunta dos discípulos. Não te importa que nós vamos morrer? Deixa eu pergunta para fazer para Jesus. É uma pergunta que é uma acusação, Você não está nem aí para a gente, está morrendo, que você vai fazer nada, você não vai agir. Olha só como a tempestade trouxe à tona o que havia no coração daqueles homens. Meus queridos, é quando passamos por grandes tempestades que o nosso coração se revela.
que a verdade venha à tona, tá bom? Quando você lê nos noticiários, né? Olha o vendaval, tempestade que caiu sobre Curitiba, sobre não sei o quê, e aí mostra lá, e aí a reportagem mostra aquelas árvores enormes caídas, assim, né? Caiu em cima do carro, não sei lá, né? E tempestade faz isso, meu querido. Mas uma árvore que parece ser tão sólida, na verdade ela não era tão sólida assim. Na verdade as suas raízes não eram tão profundas assim. Na verdade uma árvore que parecia ser tão forte, firme, quando ela cai, aí eles vão olhar, nossa, estava toda comida de cupim, estava tudo podre, estava oca por dentro. Eu já vi isso. Árvores que quando caíram, você foi olhar aquela árvore enorme lá, por isso que caiu, estava tudo podre, só precisou do vento, da tempestade para derrubá-la. A tempestade revelou o que havia por dentro, revelou a verdade, se havia firmeza ou não. Meus queridos, a tempestade faz isso conosco. Grandes tempestades fazem isso conosco também. Assim como mostrou para aqueles discípulos, a ponto de Jesus falou: por que vocês estão com medo, homens sem fé? Homens que não confiam? Por que vocês estão agindo dessa forma? A atitude deles, o pânico deles mostrava falta de fé, falta de confiança no Senhor. As tempestades fazem isso conosco, meus queridos. Elas tiram toda a maquiagem, elas tiram toda a capa, toda a cera, toda a máscara, e a verdade do nosso coração vem à tona. Vem à tona. Nosso medo, o nosso pânico, o nosso desespero, nossa impaciência, não é verdade? Nossa incredulidade, nossa dúvida, a nossa grosseria vem à tona. Olha só, nosso egoísmo, a nossa avareza, o nosso cinismo, a nossa covardia, nossas incertezas, nossa frieza, tudo isso vem à tona quando a gente passa por grandes tempestades. A verdade aparece. Às vezes aquela pessoa que era como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, você fala: uau! Na verdade era um pau oco, só esperando chegar a hora de Deus derrubar e mostrar a podridão que havia por dentro. Olha só, era só capa, era só aparência, mostrava uma firmeza no Senhor, uma fé inabalável, convicções, era só capa. Na hora da tempestade caiu, Deus derrubou, Deus mostrou a verdade. Meus queridos, é o que está acontecendo agora. Por causa dessa pandemia, a verdade do nosso coração está sendo exposto. Nosso medo, nossa falta de fé, nosso desespero, nossa falta de integridade, nossa falta de caráter, nossa falta de amor, nossa falta de compaixão. Pelo menos para mim está revelando muito da fraqueza da minha fé, do tamanho do meu amor, da minha confiança, da minha esperança. Está revelando frieza e dureza no meu coração. Por isso, mais do que nunca, meus irmãos, nós precisamos da ajuda de Jesus. Mais do que nunca, precisamos que Ele nos socorra, que Ele nos restaure, que Ele nos anime outra vez, que Ele nos levante. Precisamos mais do que nunca da sua misericórdia, do seu quebrantamento, da sua graça, da sua força. As grandes tempestades são o meio de Deus revelar a verdade do nosso coração. Como está lá na parábola de Mateus 7, você está no Mateus 8, volta um pouquinho, Mateus 7, isso, olha o que fala essa parábola, outra mega conhecida, não é? Mateus capítulo 7,
a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus queridos, é nessa hora que a verdade da nossa fé é revelada. Se temos uma fé firme, nós suportamos tudo. Ou se é só conversa, se é só papo. E aí é grande a nossa queda. Grande a nossa queda. Caminhando para a conclusão, meus irmãos. Eu falei bastante hoje de manhã. Nós estamos enfrentando talvez a maior tempestade que esse mundo já enfrentou. Fora o dilúvio, claro. Uma crise sem igual. Nunca se viu na história da humanidade o mundo parar como parou nesse ano. O mundo parou. Cidades inteiras vazias, ruas vazias, campos, estádios, escolas, parques, tudo vazio. Nunca aconteceu isso. Uma crise sem igual, uma crise cujas consequências se prolongarão por muitos anos. Conforme nós ouvimos hoje de manhã, a pandemia é séria, é grave, não é brincadeira não. Assim como a tempestade não era brincadeira não. Não era frescura dos discípulos não. Mas a pandemia, ela não é o maior problema. É o que, quem está por trás disso tudo, é o que eles estão fazendo com as pessoas por causa da pandemia, que é o maior problema. Nós falamos sobre isso. Nós vimos como essa pandemia foi um laboratório para preparar o mundo para a nova ordem mundial que vai chegar. Um novo governo. Estão preparando o caminho para a chegada do anticristo. Eles estão usando a mentira e o pânico para controlar a população. Foi isso que nós falamos de manhã. Ou seja, a pandemia não é a grande tempestade. É o que estão fazendo com o mundo, usando ela como pretexto, que é a grande tempestade. E de verdade, meus irmãos, a grande tempestade está só começando. Por isso que precisamos da ajuda de Jesus mais do que nunca. Mais do que nunca. Se até aqui você gostou de brincar de ser crente, sabe, foi legal. Olha, pastor, foi bem legal. Acabou. Você para e leva Deus a sério. Da mesma forma, naquele dia, naquela tarde, lá no Mar da Galileia, o que realmente foi importante, o que realmente foi preocupante, sério para Jesus, nesse dia, não foi a força dos ventos e das ondas. Isso para ele foi tranquilo. Vocês leram o texto? Tranquilo, Ele repreendeu o vento e o mar
Como qualquer pai repreende, né, dois filhos que estão se pegando lá, né? Não vou falar de novo. Para vocês dois. Pronto, aí eles param. Com essa mesma calma e firmeza, Jesus falou com a tempestade e ela parou. Então, irmãos, o que realmente foi importante, preocupante e sério para Jesus nesse episódio era se o medo dos discípulos era maior que a fé deles. Presta bem atenção. Era se o medo dos discípulos era maior que a fé deles. É isso que o texto mostra. Que Jesus fala com seriedade com eles. O texto diz que Jesus os repreendeu. Para Jesus, o que mais importa é se o nosso medo, irmãos, é maior que a nossa fé nele. Entenda isso. Tempestades vêm e vão e passam. Como eu disse, é uma grande tempestade, mas se Deus permitir, ela vai passar. Jesus não nos isenta de grandes tempestades, seja para nos provar ou para nos disciplinar. As tempestades, elas expõem a verdade sobre nós, sobre nossa fé, sobre o nosso coração. Aquilo que parecia tão sólido, né, de repente vem ao chão. Então eu pergunto para você, como que está a sua fé no Senhor? Por que você está com tanto medo? Para Jesus é mais importante saber que a sua fé é maior que o seu medo. A sua fé nele tem que ser maior que o seu medo. Se essa tempestade tem exposto a fraqueza da sua fé e da sua confiança, meus irmãos, hoje o Senhor te chama para se abrigar debaixo das asas dele, debaixo das seguras asas dele. Ele te pergunta: por que temeis desse modo? Para você parar de se desesperar, parar de temer tanto e confiar mais do que nunca em sua oportuna ajuda. Precisamos da ajuda de Jesus mais do que nunca. Amém? Vamos baixar as cabeças, fechar os olhos? Está cansado? Está cansado de sentir medo? Está cansado de viver essa vida de desespero? Medo do futuro? Medo do que vai acontecer? Medo dessa crise? Medo da doença? Medo do que vão falar, do que vão fazer? Medo pela sua família? Está cansado de sentir medo? Você não tem que ser escravo do medo. O Senhor é aquele que nos liberta de nossos medos. O Senhor é aquele que dá paz. O Senhor nos chama para ter paz, não para viver com medo. Você, como filho de Deus, você tem que ter paz. A paz de Jesus. A paz que te permite passar por qualquer grande tempestade, chorando, sofrendo, com dor, mas em paz, sabendo que o seu Deus está no controle de tudo, que o seu Deus pode até dormir se Ele quisesse, porque tudo está debaixo do seu controle. Deus te convida a parar de ter medo, e a confiar nele, e a descansar nele. Deus te convida hoje
a fazer isso. Se o medo tem turbado o seu coração, se o medo tem tirado a sua paz, a sua confiança no Senhor, se essas tempestades, meu querido irmão, minha querida irmã, tem feito a sua fé vacilar, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Não vou te chamar aqui na frente, não vou fazer nada disso não, só quero orar por você. Amém, 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 amém. O Senhor nos convida, irmãos, para nos abrigar debaixo das asas dele. Amado Deus e querido Pai, às vezes a gente pensa que é tanta coisa, Senhor, mas não precisa muito para o Senhor mostrar a verdade sobre nós. O quanto a nossa fé é frágil, o quanto as nossas convicções não estão tão convictas assim. O quanto é fácil o medo tirar a nossa paz, tirar o nosso sono, tirar a nossa alegria, tirar a nossa vontade de viver. Amado Deus, o Senhor é aquele que dá a paz. O Senhor diz, não a paz que o mundo dá, uma paz que é inexplicavelmente maior e melhor. Amado Deus, eu apresento ao Senhor esses teus filhos, filhos amados, queridos, que o Senhor não quer que vivam debaixo da tirania do medo. O medo que tira a alegria, que tira a paz, o medo que tira a vontade de viver, que tira a esperança. Senhor, o Senhor não quer que os seus filhos vivam debaixo da tirania do medo, do temor, do pânico, por pior que seja a tempestade. Deus nos ajuda, a cada um de nós, a confiarmos no Senhor, a confiar que o Senhor está no controle de tudo, Deus. O Senhor nunca desamparou os seus filhos, e agora não vai ser a primeira vez. Deus, que o Senhor é fiel, que acima de tudo, Senhor, possamos ter forças, possamos ter graça do Senhor, para passarmos por essa, por qualquer outra tempestade que vier, glorificando o nome do Senhor, olhando para aquele que é maior que qualquer tempestade, para aquele que só precisa de uma frase, para acalmar qualquer tempestade, num piscar de olhos. Deus amado, Deus querido, renova a nossa fé, ajuda a gente a não olhar para a tempestade, mas a olhar para aquele que está acima de qualquer tempestade, aquele que cavalga as tempestades com o seu poder. Nos ajuda, Senhor, alimenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.